Oi, meu nome é Neto e você tá ouvindo São Paulo Isolada. Meu nome é José Miguel Neto, eu tenho 28 anos, sou careca, tenho 1,80 m aproximadamente e cento e poucos quilos e moro em São Paulo há 4 anos. Acho que a primeira vez que eu fiquei sabendo que ia começar essa pandemia, eu estava no escritório trabalhando e aí meu chefe me chamou o time e falou que a gente talvez fosse ficar uns 15 dias fora. E aí sempre aquele papo de 15 dias, daqui um mês está resolvido. E aí virou 15 dias, que virou um mês, que se tornou 6 meses e a gente está aqui até agora. Então eu tinha uma rotina de 100% do dia eu estava fora de casa. Então eu saía cedo, voltava à noite, trabalhava lá no escritório, almoçava por lá, tudo. Então eu tinha uma rotina bem cansativa, assim. Então eu usava muito transporte público, trem pra cacete. E era isso, chegava às 7h30 aqui em casa, destruído. Então, se tem um lado bom de tudo isso, foi não pego o transporte público todo dia. E como que tá sendo ficar isolado em casa, sozinho? No começo eu não tava botando muita fé do que tava acontecendo. Tipo, achei que realmente a gente ia ficar 15 dias, um mês. E foi acho que talvez um dos maiores desafios, assim, da minha vida de... Morando sozinho, numa cidade que eu não tenho família, que eu só tenho amigos aqui, não podendo sair de casa, foi um desafio pessoal, assim, sabe? Eu era uma pessoa que via muita gente, seja no trabalho, seja amigos, então talvez a maior dificuldade foi, de uma hora para outra, me ver sem a possibilidade de, estando numa cidade sem família, não poder ver nem a minha família que eu construí aqui. Então foi tipo um choque na época, assim, sabe? Assim como eu gostava muito de receber amigos, eu era uma pessoa que tava sempre... Sou um velho e tal, não gosto de ficar em rolê até muito tarde, mas sempre tava no rolê, descobrindo alguma coisa, tomando uma cerveja com um amigo. Eu sempre fui... Acho que tenho isso dentro de mim, de uma relação com as pessoas, assim, tipo, quase que uma dependência do convívio com pessoas do meu lado, sabe? No primeiro ano eu fui super, super restrito. Então eu via, na época eu namorava ainda, então eu via basicamente minha namorada, né, e um casal de amigos que mora aqui na minha rua. Então eu passei praticamente um ano só nessa, acho que não saí de casa 2 vezes, assim, para comer alguma coisa na esquina, etc. Aí no começo desse ano eu passei por acho que talvez mais uma quebra dentro da pandemia, que é, já estando na pandemia, vendo só a minha namorada na época, como eu lidaria com um término. E aí foi o que aconteceu. E foi olhando para mim, foi vendo pro Neto lá do passado o que eu gosto de fazer, o que eu faria se eu não precisasse fazer mais nada na minha vida, que me descobri na bicicleta. Então me descobri uma pessoa que curte dar um rolê em São Paulo de bicicleta, conhecer lugares novos, me perder na cidade. Tô treinando, então, tô fazendo academia, tô cuidando um pouco mais de mim. Olhando mais pra mim, desde o ponto até da alimentação, me planejar, uma coisa que eu nunca fiz, de os finais de semana que antes pra mim era uma coisa de, se eu solteiro no domingo talvez seja o inferno na minha cabeça, para um estado de ressignificado, assim. Então eu tive que colocar coisas, e que bom que eu coloquei coisas que me fazem bem e que me mantêm vivo, para ocupar essas lacunas que criaram dentro da minha cabeça durante a pandemia e pós-relacionamento. Foram essas descobertas que me fizeram passar por tudo isso e tá me fazendo chegar no final, aí, se Deus quiser, dessa pandemia. Como que você era antes, então? Como que tá sendo essas mudanças? Como que você acha que você vai sair da pandemia? Acho que a coisa que eu mais gostava é reunir meus amigos, e uma coisa que eu gosto muito é cruzar grupos de amigos, então fazer com que a galera que eu fiz faculdade encontre com a minha família ou encontre com os amigos que eu conheci aqui em São Paulo. Para mim, acho que é a coisa mais legal. E nessa pandemia eu tive que aprender a me aproximar delas de outras formas, assim, sabe? Então, lógico que não supre, mas a gente começou a fazer mais chamadas de vídeo, a gente começou a se falar mais. Talvez aquele amigo que a gente conversasse mais no final de semana passou a ser um papo mais diário ali, mesmo que por mensagem. Em relação ao trabalho, acho que a adaptação foi natural, porque é um trabalho que eu consigo realizar estando em qualquer lugar. E como eu saio dessa pandemia, eu acho que eu saio dessa pandemia
valorizando mais a minha vida, assim, sabe? Eu acho que a pandemia fez a gente valorizar o bar depois do trabalho com o amigo, ou aquele sábado que a gente tá com preguiça e não vou dar um rolê com um amigo, não vou encontrar fulano ou ciclano e vou ficar aqui de boa em casa. Eu acho que eu valorizei mais ainda cada momento que eu tenho pra viver o resto da minha vida, assim, sabe? Seus familiares são do interior, né? E aí você de vez em quando ia para lá? Como que era voltar para lá nesse momento? Então, pré-pandemia, eu tinha até quando eu morava em Tupã, onde eu fiz faculdade, eu tinha uma rotina de pelo menos uma vez por mês eu voltava para casa. Na época da faculdade, 15 em 15, depois um mês, e aí quando eu me mudei para São Paulo, eu ainda tentava manter essa regularidade de um mês, mas com a pandemia eu fui 2 vezes para casa, sendo que uma vez que eu fiquei, sei lá, isolado, super noiado, aluguei um carro para não pegar ônibus nem transporte público, fiquei num quarto lá, levei minha roupa de cama, levei tudo que eu usaria lá, nem abracei, nem fiquei muito perto da minha mãe, tipo, ficamos lá nos mesmos ambientes, mas com um receio gigantesco. Por um lado foi bom que eu fiquei muito próximo da minha mãe, mas não é uma volta normal pra cidade, assim, não via quase ninguém, assim, sabe? Com a pandemia me fez ver minha família muito menos, e aí tem um lado da minha família que eu visito lá, minha mãe, etc., e tem um lado da minha família que minha tia, minha outra irmã, etc., tem apartamento aqui em São Paulo e vinham com frequência, então uma parte da minha família sempre vinha com frequência, sei lá, uma vez por mês, mas com isso, minha tia, por exemplo, não veio aqui há 1 ano e meio, e São Paulo é o lugar que ela ama, assim, sabe, é uma tia muito, muito próxima e importante na minha trajetória. Agora eu vou lá de férias, mas quero voltar a ter essa periodicidade de uma vez por mês, porque amo São Paulo, não me vejo morando no interior, mas o interior ainda é um reset pra minha vida, sabe? Quando tudo tá muito explodindo dentro de mim, acho que é hora da gente voltar pro nosso começo ali, pra onde eu vim e, sei lá, colocar a cabeça no lugar, saca? Como que você imagina o Brasil pós-pandemia? Eu espero que seja um Brasil mais consciente de tudo o que aconteceu, assim, sabe? Nunca fui não, mas não tinha um aprofundamento tão grande de política como eu tive nos últimos anos, e aí me considero... Eu acho que eu não sei nada ainda, sabe? Eu acho que eu sou um eterno curioso disso, mas, sei lá, tudo que aconteceu, tudo que tá acontecendo, nosso governo, esse presidente, parece que o campo da política foi meio extrapolado, assim, sabe? Eu acho que a gente furou com esse governo uma barreira humana e de dignidade, assim, sabe? Eu não sei se esse governo é maldoso ou é só ignorante. Eu acho que é um pouco dos dois. Então, me deixa muito triste ver como a gente foi liderado, se é que a gente chama esse cara de líder, durante a pandemia, toda a postura dele, do governo e tudo que tá acontecendo, que eu não preciso ser mais uma pessoa que vai falar, sabe? E eu sinto muita raiva, mas me dói como ser humano, assim, sabe? Ver tudo que esse cara fez, tudo que a gente viu e foi escrachado durante toda a pandemia da postura desse cara em relação a tudo que aconteceu, que eu acho que qualquer outra pessoa de esquerda, direita, de centro que tivesse naquele lugar faria diferente, assim, sabe? E na rua, assim, como você acha que vai ser essa volta? Eu tava muito na expectativa de ter uma virada de chave, assim, sabe? Tipo, gente, dia 1º de janeiro tá valendo, sem máscara. Só que eu acho que vai ser gradativo ainda, e acho que tem que ser, né? Então, semana que vem eu me vacino. No grupo dos meus amigos, assim, todo mundo vai ser vacinado até o final de dezembro, novembro, dezembro. A gente fala de rolês e de marcar uma coisa, um encontro em casa, mas eu não acho que vai ser, esse ano a gente vai estar normal e nem o ano que vem vai ser 100% normal como era antes. Eu não sei se a gente vai ser como era antes, assim, sabe? Muita coisa acho que vai mudar e a gente nem vai perceber, tipo, certas coisas que a gente fazia de, sei lá, aglomerações e até, sei lá, fumar um narguilé e passar mangueira pro cara, fumar um cigarro, e acho que assim, espero que as pessoas tenham um pé atrás. Você estava avaliando a condução do governo federal da pandemia. Como que você avalia o governo estadual lidando com a pandemia aqui em São Paulo? De novo, eu nunca fui uma pessoa, não sou uma pessoa politizada e que vou te dar
visões que vão mudar a tua vida, sei lá, foda-se. Mas eu acho que o governo do estado não fez mais que a obrigação deles e perante um cenário de bosta que a gente tá, eles se destacam inconscientemente, assim, sabe? Fica na cabeça. Acho tudo a mesma coisa. Acho que, assim, de novo, não entendo muito de política, mas eu, como brasileiro, assim, e pode muito parecer clichê isso, eu tô meio que cansado de todas as pessoas que estão lá, que a gente coloca, terem alguma coisa, um rabo preso, ou uma merda, ou ter feito alguma coisa, ou não ter feito alguma coisa, assim, sabe? Eu me sinto muito mal de ter que escolher entre A e B e C, e os três, porra, talvez não é, se a gente olhar no detalhe, a pessoa que tem que tocar esse país, assim, sabe? Então, é uma coisa que é triste, mas me desencoraja a política, sabe? Tipo, me cria um ranço, não sei o que é isso, mas tipo, pô, quando a gente vê Bolsonaro, Dória juntos e agora separados, um atacando o outro, a gente usando esses dois exemplos, pra mim a gente tá olhando pro passado, sabe? Tipo, a gente tá voltando pra trás, a gente tá discutindo, a gente tá fazendo campanha para as pessoas se vacinarem, sabe? A gente tá tendo gente escolhendo vacina. E aí, resumindo, eu acho que tá tudo muito louco e eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu não tô entendendo o que o nosso presidente não foi a favor de máscara. Eu não tô entendendo porque aconteceu muita coisa, porque a gente negou a compra de vacina. Eu não tô entendendo. Antes, pra mim, ficava entre esquerda e direita. Esquerda e direita. Um fazia aqui, um roubava aqui, outro roubava ali. Só que, gente, a gente entrou num outro nível pra mim. E eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E eu não tô entendendo por que tem tanta gente, tanto gado de Bolsonaro ainda rolando por aí. Uma coisa que eu falo muito. Tudo bem. E aí falam tudo bem muito entre aspas, você ter votado nesse cara lá atrás. Pô, eu não queria PT, corrupção, qualquer motivo que você deu. Tá bom, votou. Era o pior pra mim lá? Com certeza. Mas depois de uma pandemia, depois de tudo que rolou, e como esse governo e essa pessoa lidou com isso no Brasil, eu não consigo entender, por isso que eu acho que o mundo tá muito louco de pessoas que apoiam a voz desse cara. Eu não sei por que a gente não tá derrubando o Brasil, protestando pra derrubar esse cara. E dá medo, assim, sabe? Eu lembro que eu vi pessoas, quando o Bolsonaro foi eleito, chorando, e na época eu não entendi. De verdade. Talvez porque eu não olhei muito ao meu redor, assim, eu só olhei só pra mim. Hoje eu entendo. E, tipo, tá tudo muito estranho. Por que esse cara tá... Sério que ele negou tantas vezes a compra da vacina? E aí a gente tá acordando hoje num sábado, e o Brasil inteiro tá de boa, embalada e aglomerando já, que nunca parou de aglomerar. E o nosso presidente tá andando de moto, fazendo uma passeata, sei lá como chama essa porra. Então, tá tudo muito louco. Tenho medo do futuro, mesmo que eu, dia após dia, tente pregar uma mensagem de um futuro melhor, assim, sabe? Mas com esse cara no poder, eu não consigo ver melhor. Você pensa na morte? Penso, talvez seja um dos meus maiores medos, assim. E, tipo, penso há muito tempo sobre isso, mas perdendo familiares e vivendo dia após dia e tendo essa pandemia, hoje eu olho para a morte como... E talvez eu acho que é a coisa que eu mais aprendi em 2021, que é dividir a vida em coisas que você pode controlar e coisas que você não pode controlar, assim. Talvez tenha sido o meu maior aprendizado no ano. Eu não controlo... eu vou morrer, eu sei. Mas eu percebi que, já que eu sei disso, ao invés de lamentar e de pensar e filosofar a respeito disso, eu quero viver. E quanto mais eu penso nisso, mais eu tenho uma gratidão pela vida e uma vontade louca de viver momentos fodas, assim. Então a pandemia foi tipo um pause na minha vida corrida, assim, sabe? Tipo, de ver meus amigos, de estar vivendo e sabendo que eu tenho cada dia um dia a menos, assim, sabe? Então, junto com pandemia e pensando em morte, eu dei muito, muito mais valor para nossa vida, e aí quebrando a vida em, sei lá, mais 50 anos que eu tenho de vida, mas quebrando isso em anos, em meses, em dias, e que chega para mim na resposta que eu vou sim sábado com você, eu tô cansado, mas a gente vai sair, a gente vai num lugar, a gente vai fazer isso. Então, pós-pandemia, eu acho que eu vou viver muito mais a vida, assim, sabe? E o que você quer pro futuro do Brasil? Eu quero um futuro democrático,
que seja de esquerda, que seja de direita, mas que seja democrático. Eu acho que com uma pessoa minimamente digna no poder e não esse cara que a gente elegeu, sabe? É isso que eu quero. E que, principalmente, além dessa pessoa melhor no poder, que eu acho que qualquer pessoa que entrasse agora ia ser melhor, eu queria, sei lá, uma consciência no Brasil, assim, sabe? Acho que até é clichêzão falar isso de, tipo, votaram, olha tudo que aconteceu, é isso mesmo? A gente vai continuar com isso? Olha tudo que aconteceu e olha pra frente. Eu tenho medo desse cara ser reeleito, por exemplo, no nosso país. Porque uma coisa que eu percebi muito é que hoje nosso país é um país muito preconceituoso, é um país muito homofóbico, e a gente vê um presidente lá que tem claramente discursos racistas, homofóbicos, preconceituosos. Eu acho que é um pouco reflexo da gente, porque se a gente não fosse diferente disso, talvez a gente não aceitaria uma voz dessa governando o nosso país. Assim, sério que esse cara falou essa frase hoje? Ou sério que ele se comportou dessa maneira? Ou sério que aconteceu tudo que a gente sabe que está acontecendo desde que ele entrou, e principalmente da pandemia? Então, o que eu quero para o Brasil do futuro, é isso que você me perguntou, mão na consciência. E pensamento coletivo, eu acho. Escolher alguém que talvez não vai ser o melhor cara para você, mas você é só você, assim, sabe? Tipo, tira o zoom da tua vida, sabe? Olha ao redor, se conecta às pessoas do seu lado, entende que a gente é uma coisa muito maior, a gente não é só a gente, assim, sabe? E que eu percebi que o brasileiro não tem muito isso de empatia, sabe? Se a gente tivesse empatia por minorias, por causas, por políticas públicas em que esse cara foi totalmente contra ou não fez porra nenhuma, a gente não deixaria esse governo do jeito que tá hoje. E sei lá quantos pedidos de impeachment, de novo, não entendo muita coisa disso. Mas por quê? Por que ainda tá isso? Então, o que eu quero do Brasil é um país mais consciente e empático, sabe? Um país que pense mais na vida dos outros. E o que você quer pro seu futuro? Eu quero mais momentos desses que a pandemia me tirou, sabe? Eu quero rever amigos, quero rever minha família, todo mundo tá perto, abraçar, ficar perto de todo mundo que eu gosto. Tem muito amigo aqui em São Paulo que eu não vejo há muito tempo. Tem muita coisa que eu quero fazer, eu sou uma pessoa muito ligada à música, então como é duro ficar longe de shows, talvez shows eram meus rolês principais aqui em São Paulo, tipo, eu vivi em show sozinho. Então, o que eu quero pra minha vida são mais momentos felizes, assim, sabe? Tipo, caralho, eu olho de fora e vejo, cacete, eu tô aqui com esse meu amigo, ou olha que legal, fulano e ciclano, que se não fosse por causa de mim, eles nunca estariam no mesmo ambiente. Eles estão e eu conecto eles e crio uma rede maior. Então, é clichêzão falar, eu quero ser feliz, quero tal, mas pra eu como pessoa, eu quero mais momentos felizes. Tipo, eu quero que a vida esfregue na minha cara o quanto é foda viver, sabe? Meio que isso. O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.